espirituais e familiares para quem exerce o diaconato, segundo padrões apostólicos. Ok, então esse aí é o objetivo nosso essa noite, tá? Eu fico tranquilo, porque aqui não tem nenhuma criança, é tudo homem. Se bobear aqui, todos são chefes de família, não? Tem alguém aqui que não é chefe de família? Levanta a mão aqui, ó. Tem um? Tem mais alguém? Esse homem está sozinho. Então todo mundo é chefe de família, menos ele. Então ninguém conta nada para ele. Não contaram na nossa vez, não vamos contar para ele também não. Né? Deus abençoe. Então todo mundo aqui é maduro para ouvir, né? E para falar. Tá? Então eu fico tranquilo. Eu comunico sempre isso ao presbítero Alain, ao pastor Robson. Eu dou aula desde 2007, irmão. E assim, como é que eu posso dizer? Existem pessoas que elas querem aprender, outras só querem polemizar. Então, nós estamos todos reunidos aqui. Eu repito isso que eu falei semana passada. Eu não estou aqui, eu tenho gente aqui que tem idade talvez de ser meu pai. Com todo respeito aos seus cabelos brancos, minha posição aqui não é de ser melhor que o senhor, mas de juntos amadurecermos um pouco mais o texto bíblico para o melhor funcionamento da obra de Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós um companheirismo, uma parceria, uma hombridade, uma união. Né? Aqui não tem ninguém disputando com ninguém. É o reino de Deus, a obra nunca foi nossa, tem a ver com Ele, não tem a ver com a gente. Né? Ele nos vocacionou, nos chamou. Eu tenho certeza que vocês têm essa convicção, tá? Então a gente aqui só se ajuda. Eu até tento ficar sentado, mas no final não consigo. Vamos abrir a Bíblia. Antes de ler a apostila, vamos abrir a Bíblia. Meu Deus do céu. Eu gosto de falar na minha cabeça. Vamos abrir a Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 3. Vamos cá. 1 Timóteo 3, deixa aberta a sua Bíblia. Timóteo, capítulo 3. Deixa aberta a Bíblia. Todo o capítulo 3 é uma instrução de Paulo a Timóteo. Bom, já sabemos, né? A primeira carta dele a Timóteo. Mas, todavia, entretanto, nós vamos ler o que a apostila sugere, que é do verso 8 ao verso 13. Né? Afinal de contas, tem uma prova simbólica. Senhores, tem cadeira aqui, pode vir. Tem bastante cadeira aqui. Eu sugiro pegar essa aqui, ó, botar aqui, uma outra aqui atrás, ou essa aí, outra aqui na frente, tanto faz. Tá? Isso, por gentileza. Vem aqui assim, ó. Você fica bem em frente da gente. Pronto, resolvido. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, na Bíblia e na apostila é aula 2. Para mim está escuro a sala, né? Não sei para vocês. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Na apostila está escrito o seguinte: autoria e destinatário, problemas na igreja de Éfeso e instruções pastorais de Paulo. Tá? E nos demais tópicos da apostila é tudo resumido no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ok? Vamos lá. O segundo tópico da apostila está escrito assim, ó, qualidades exigidas do diácono. Vamos tratar isso aqui? Qualidades exigidas do diácono, tá? Qual é a primeira qualidade na apostila? Quem pode falar aí? Irrepreensível no falar. Ok? E a segunda? Não dado a muito vinho. Terceira? Não ganancioso. Quarta? Guardar o mistério da fé. Quinta e última? Testemunho inexcessivo de verdade. Muito bom. Esses
falha a memória, é o versículo de número 8, agora na Bíblia, por favor. Na Bíblia, por favor. Quem pode ler o verso 8 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8. Quem pode ler? Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobra, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Ok? Então aí é o primeiro tópico da apostila. Está falando exatamente isso aí. Tem 5 coisinhas nesse versículo. Irrepreensível no falar, não dado ao vinho, não ganancioso, guarda o ministério da fé e o testemunho irrepreensível na sua casa e na comunidade. Tá? Agora, atrelado à apostila, isso que eu vou falar, provavelmente não estará na sua prova de exercício. Não estará. Então seria interessante se vocês puderem escrever num cantinho da Bíblia ou até num cantinho da apostila, porque isso não está na apostila, é só a nível de conhecimento para os senhores. Ok? Versículo 8, tá? Versículo 8. Lembre-se que a provinha de exercício, ela é só isso, é para exercitar. Só vai cair o que está escrito na apostila. Mais nada, tá bom? O que eu vou falar agora é só para nível de conhecimento de vocês. Nesse versículo 8, assim os diáconos não devem ser homens, ou melhor dizendo, assim os diáconos devem ser homens honestos. Escreve assim, em algum lugar que você conseguir aí, escreve assim para mim, ó, honestidade. Escreve, por favor, honestidade. Ou você dá um espaço ou você pula uma linha, porque vai vir agora. Certo? Honestidade. Escreve assim, ó, seu trabalho envolverá grandes recursos. Seu trabalho envolverá grandes recursos. Sendo assim, a honestidade do diácono, sendo assim, a honestidade do diácono será exigida ao máximo. Sendo assim, a honestidade do diácono será exigida ao máximo. Ponto final. Número 2. Exigida Ao máximo. Ponto final. Não é assim que está o verso 3? O verso 3 diz como? Assim o diácono devem ser homens honestos. Aí eu te dei um tópicozinho do que a honestidade do diácono é exercida ao máximo ou exigida ao máximo, porque envolve recursos. Tem cadeira aqui, Santos? Porque envolve recursos. Ó, o senhor pode pegar uma cadeira daqui, pode pôr aqui, ó, sem problema algum. Ok, senhores? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, isso é o que envolve o trabalho dos senhores. À medida que a confiança lhe é depositada, recursos chegam na sua mão para o desempenho da sua função, logo, a sua honestidade será exigida ao máximo. Ok? Porque você vai ganhar uma carta branca para alguma coisa, você vai ganhar um acesso para alguma coisa. E aqui, eu digo a você, sem nenhuma sombra de dúvida, uma pessoa um dia me perguntou assim: Jesus conhecia Judas? E eu respondi igual Jesus. Porque Jesus, ele tinha uma mania no seu ministério terreno. Ele só respondia a pergunta com outra pergunta.
só você ler. Lê os 4 evangelhos. Jesus nunca dava uma resposta simples. Ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. O fariseu perguntou para ele, nos diga, de quem é a moeda? Melhor, antes da moeda ele perguntou, com que autoridade tu faz esses sinais? Jesus disse, o batismo de João é do céu ou é da terra? Você vê, ele nunca responde sem fazer outra pergunta. Aí ele diz, nos dá um sinal de que tu é o Messias. Ele disse, qual é o sinal do profeta Jonas? Ele nunca respondia uma pergunta, ele nunca respondia uma pergunta sem fazer outra pergunta. Todas as respostas de Jesus, era sempre fazendo outra pergunta. Então alguém me perguntou, Jesus conhecia Judas? Eu citei um texto que Jesus olha aos hipócritas e fariseus e a Bíblia descreve, e ele conhecendo o coração de todos. Ora, se ele conhecia o coração dos fariseus que não era discípulo dele, ele não conheceria o de Judas, que era seu discípulo? Óbvio que sim. Então Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Sim. E se sabia que ia traí-lo, por que lhe deu o cargo de tesoureiro-chefe das missões de Jesus? Concorda comigo que é um cargo de extrema confiança? Sim ou não, senhores? Sim. Ser tesoureiro de Jesus era ou não era um cargo de confiança? Por que deu a Judas? A resposta é mais simples do que a pergunta. Nenhum dos discípulos conhecia Judas, só Jesus. Se Jesus fala João, Judas não presta. Qual era a prova disso? Nenhuma. Então João podia facilmente falar, Pedro, eu acho que o mestre está com inveja do Judas. Tem alguma coisa acontecendo que ele está com medo do Judas pegar o lugar dele. Ou coisa parecida. Sabe por quê? Porque não havia nenhuma prova disso. Jesus, para provar que o caráter de Judas era duvidoso, sabe o que ele fez? Deu a tesouraria. Porque Judas sempre foi o que foi, só precisava provar. Como é que você prova o caráter duvidoso de alguém? Cargo de confiança. O que Judas fez? Começou a fazer caixa 2. Por quê? Porque esse sempre foi seu caráter. Jesus só deu a oportunidade de revelar o que ele sempre foi. Então eu costumo dizer que quando os cargos de confiança vêm na nossa mão, quando o recurso vem na nossa mão, Jesus só quer provar para os outros quem nós somos. Ele conhece a gente. E você se conhece. Você é honesto. Só que tem gente que duvida. Sabia disso? Tem gente que duvida. E não se escandalize. Tem gente perto do Senhor que não crê na sua honestidade. Mas agora, você pega seu diaconato e recebe um servir, uma ordem maior do seu pastoreio, e você vai entrar em ação. Para quê? Para que todos saibam. Sua honestidade tem muito valor. Então, sempre que chegar um recurso, uma ordem, um desempenho na sua mão, é hora de você mostrar que uma moeda muito valiosa que o Senhor carrega se chama honestidade. Amém ou não? Amém. Então, vamos lá. O número 2 ainda está no verso 8. Ainda está no verso 8. Quando ele diz assim, ó, não de língua dobre, ou seja, não de duas palavras. Esse dobre, no grego do Novo Testamento, quer dizer um camarada de duas palavras, sabe? Um chapéu de 2 bicos, o famoso 2 caras. Então Paulo está dizendo, diácono, ó, isso aqui, irmão, serve para pastor fácil. Fácil. E olha que Paulo está dizendo que esse é a exigência do diácono. Imagina quando ele chegar no pastor. A pancada é muito mais dolorida. Então, ó, já falamos honestidade. Agora põe aí nas suas anotações, tá? Aí num cantinho. Esse que está no versículo 8 ainda. Põe assim, ó, uma só palavra. Bota assim, uma só palavra, que aí você sabe que é esse língua dobre. É uma só palavra. Paulo fala, não seja de 2 palavras, é uma só. Uma só palavra. Ok? Uma só palavra. Dá um espaço ou põe embaixo, o que eu vou te pedir agora. O diácono,
Põe assim, o diácono deve sustentar. O diácono deve sustentar. O diácono deve sustentar. De pé, o diácono deve sustentar de pé a palavra que ele empenhou sentado. O diácono deve sustentar de pé a palavra que ele empenhou sentado. Certo? Ah, pastor, mas eu já percebi que, puxa, se eu continuar com isso aqui eu vou me arrebentar. Se arrebente, a sua palavra é uma só. Você pode sair, entre aspas, em algum prejuízo, mas se você deu sua palavra, vai até o fim com ela. Não negocie a sua palavra, porque é isso que caracteriza o homem. Quem está me ouvindo? Amém. Davi, quando ungiu Salomão rei, leia a história, pode ler, está lá no livro dos reis. Crônicas e 2 Samuel. Davi, quando ungiu Salomão, como é que um rei sobe ao trono? O outro tem que morrer. Davi não morreu, estava velhinho, mas o Adonias, o meio-irmão de Salomão, já estava fazendo, por detrás dos panos, a coroação. Por quê? Porque ele é mais velho que Salomão. Tecnicamente, é o escolhido. Mas quem escolhe a sucessão é Deus, e Deus tinha dado a palavra a Davi que Salomão, seu filho, seria rei. Aí veio a mãe do Salomão e o profeta Natã falar com Davi no leito de morte dele. Ele disse assim: não, vai ser Salomão, Deus me disse. Só que o Adonias já tinha comprado o general Joabe, já tinha comprado um dos sacerdotes, não o sumo, mas um sacerdote, já tinha comprado a maioria dos levitas e literalmente, pessoal, comprado. Então presta atenção, ministério não se compra. Um diácono não pode ser comprado, ele é dono de uma palavra só. Quando então Davi interviu e desfez toda essa palhaçada do Adonias, ele chamou Salomão e disse: você viu toda essa presepada do teu irmão? Então fica o meu primeiro conselho para você, Salomão: seja homem. É literalmente essa palavra que Davi usa, ser homem. Não é porque um rei não pode ser homem. Davi estava querendo dizer o seguinte: muitos são reis, poucos reis são homens. Que o que caracteriza o homem é a palavra que ele dá. O que caracteriza o homem é a palavra que ele empenha. Então, se você conhece um homem que não pode confiar na palavra dele, ele é menino. O que você acha que Paulo estava dizendo quando escreveu a igreja de Corinto? Eu não vos pude falar como maduros, porque vocês são meninos. O que Paulo estava dizendo? Vocês falam uma coisa hoje, amanhã está falando outra. A palavra de vocês não vale, não empenham, não confio. É isso que Paulo estava dizendo. E quem era a igreja de Corinto, gente? Ela tinha, de muitos dons, ela tinha um que me deixa sempre pasmo. Dom de maravilha. Qual o dom que eu falei? Maravilha. Não é o dom de curar. Qual o dom de curar? Tem uma doença, botou a mão, orou, curou. Dom de maravilha. A pessoa chegava sem o braço, aquela igreja orava e um braço nascia. Irmão, se isso não te escandaliza, escandaliza eu. Então a pessoa chegar alguém sem braço, a igreja orar e o braço nascer. Eu não sei você, mas eu corro para ver isso de longe. Peraí. É assustador. Essa igreja tinha isso. E Paulo disse: vocês são crianças. Porque Paulo está dizendo: o dom de vocês não compra palavra. E o que a gente vê hoje, senhores? É isso aí. Que se alguém dizer isso que te digo, o povo até chora. Mas o que falta? Bíblia. Amadurecimento. Isso não pode pegar em nós. Pode pegar nos mais novos. Em nós não pode. Porque eles esperam de nós um amadurecimento e um empenho na palavra. Ah, o senhor é contra os dons? Deus me livre, creio em todos. Mas Paulo disse: se for para falar, olha, Paulo era doido.
Para falar em língua, falo mais do que todos vocês. Ele falou isso. Eu falo mais línguas do que todos vocês, porém eu entendo, Paulo dizendo, eu entendo que é o pregar do evangelho que liberta uma vida. Paulo está dizendo, eu não vou perder, entre aspas, meu tempo falando meia dúzia de língua que você não vai entender do que te explicar um texto que vai mudar a sua vida. Entende? Então, senhores, a palavra que vocês têm é uma só. Ah, não, porque o diácono me falou isso, isso e isso. Não fica com esse negócio, que isso já é feio em mulher, em homem Deus é mais. Sabe? Não, fulano me falou. Irmão, para com essa palhaçada. Falou, fica aqui que eu vou chamar fulano. Não, deixa disso, meu irmão. Então caça o caminho da tua casa para falar besteira. Já ouviu esse negócio? Tu falou, fulano falou, fica aqui. Fulano está dizendo que tu falou, acaba com a conversa ali mesmo, irmão. Agora, fazer gabinete com o pastor, pastor, fiquei sabendo que fulano falou, irmão, isso não dá pra gente não, irmão. Não dá não. Nossa palavra é uma só, uma só. Se o seu pastor conhece você como o meu me conhece, se alguém chegar e falar assim, pastor, Jairo falou isso e isso, ele vai dizer exatamente isso. Primeiro, não é da índole dele falar isso. Segundo, se eu souber que tu está inventando a disciplina é contigo, fica aqui que eu vou chamar ele. É assim que vai funcionar. Por quê? Porque a gente não tem tempo para perder. Não tem tempo para perder. A gente não é mais criança, a gente não é mais menino. O reino espera de nós. E as picuinhas ficam querendo entrar, e isso atrapalha o bom andamento do ministério de cada um de nós, irmão. Hã? Então Paulo disse assim, quando eu era menino, eu pensava igual menino. Hoje eu sou homem. Então eu estou agindo como homem. Só que tem um montão de homem pensando igual menino. Sabe o que ele faz? Faz os senhores andar para trás. E a gente não tem mais tempo, não. Não é? Tem casamento para defender, tem filho para defender. E ainda vai ficar dando tela para conversa fiada de menino na fé, menino espiritual, melhor dizendo. Não, não com a gente. Amém, senhores, ou não? Amém. Os senhores querem falar alguma coisa? Não? Se não querem falar, é porque está dando para me entender, né? O lugar de falar é aqui. O lugar de falar é aqui. Fala para esse diácono perto de você, se eu te pegar lá fora, comentando... Agora o bichinho pega. Eu vou chamar o pastor. Giripoca pia, hein? Giripoca. Vamos comentar aqui. A giripoca vai piar. Você está falando sobre amadurecimento, pastor? Sim. Me lembrou um dia desse debate bíblico que estava na rádio, falando sobre divórcio. Sim. Ele estava falando que uma das principais consequências do divórcio é o amadurecimento. Falta de amadurecimento no casamento. E aí eles estavam falando sobre isso. Homens que não amadureceram, casais que não tiveram amadurecimento. Isso aí. Porque o casamento por si só já é um grande desafio. Né? O casamento por si só já é um grande desafio. Com gente imatura, meu Deus do céu, é pior ainda. Né? Então, é verdade. Ó, vou falar um negócio aqui. Se os senhores, na sua juventude, amadureceu rápido, eu bato palma para vocês. Eu não amadureci. Porque cientificamente é normal que uma mulher amadureça primeiro que o homem. Normal. O senhor pode ter dado um duro danado no seu trabalho, ainda como um adolescente, você teve que defender muita coisa pela sua família. De pé, eu bato palma para o seu caráter de homem, mas a mulher sempre vai amadurecer primeiro. Sempre, sempre. Então, relacionamento é sempre um grande desafio. Por quê? Porque são mentes diferentes, né? Então todo princípio, é um grande desafio. Então, se o homem, eu não sei, eu vou contar, porque às vezes eu fico falando assim com as classes que eu tenho, eu tenho que polir minhas palavras, porque talvez vocês não estejam prontos para ouvir. Mas aqui está todo mundo pronto para ouvir. Aqui só tem homem. Meu Deus do céu, então eu vou falar. Ou eu não falo? Fala não, gente. Já começou. É melhor. Fala, bota pra torar. Ó, escuta. O homem, gente, eu vou falar então. Não tem um texto bíblico. Eu amo a palavra de Deus assim como qualquer um dos senhores ama. Eu tenho certeza disso. Senão vocês nem estariam aqui. Mas eu li a Bíblia toda 21 vezes. E eu não encontrei 21 vezes, mas
16 vezes foi estudando. E nessas 16 vezes eu não encontrei nenhum texto que diz que a mulher tem que amar o homem. Não tem. Não tem, senhor. Não tem. Mas tem um montão que diz que o homem tem que amar a mulher. Aí eu fiquei doido. Eu falei, como é que é isso? Ai, Jesus. Tive todo cuidado de não contar para a mulher. Porque sem contar ela já se acha. Mas compreendi o porquê. Compreendi por que o homem tem que amar. Por causa do amadurecimento. Paulo diz assim, ó, vós maridos amai vossas esposas. Aí dá uma vírgula, não dá um ponto, ele dá uma vírgula, ele diz, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, como é que o marido tem que amar a esposa dele? Com um amor de sacrifício. Qual que é esse amor? Abrindo mão. Porque quem casa e quer viver vida de solteiro, o casamento fica por um fio. Uma vez que casou, acabou, irmão. Seu sacrifício, você não é mais solteiro. Quem está me entendendo? Amém. Mas aí, mas a mulher precisa ser submissa. Como o nosso assunto não é casamento, eu não vou entrar nesse mérito. Mas submissão ali, você tem que entender que a Bíblia não foi escrita em português. Então, o grego do Novo Testamento fala daquela submissão de Efésios 5 e Efésios 5. Aquela submissão fala de missão secundária. Qual é a missão da mulher? Fazer a missão do marido dar certo. Então, a missão dela é uma secundária. Porque se o marido esqueceu de algo, ela vem aqui do lado, ó, fazendo a missão dele dar certo, ajudando-o, porque ela é isso, ela é auxiliadora, ela é adjuntora. Então, submissão não é coleira, submissão não é mandatário, submissão não é o maduro, né, que é ditador. Não, submissão é a mulher entender e o senhor entender que a missão dela é fazer a sua dar certo. Como é que é isso? A mulher de Provérbios 31, lembra aquele negócio? Provérbios 31 diz que mulher é virtuosa, quem achará, seu valor é cedro de rubi, parará, parará. Você só encontra essa mulher se o senhor for o homem de Efésios 5, o que ama com amor de sacrifício. Eu não posso exigir que a minha mulher seja a mulher de Provérbios 31 se eu não sou o homem de Efésios 5. Como? Amando-a com um amor de sacrifício, ou seja, ela sempre vem primeiro que eu. Entende? Eu não estou ensinando o senhor sobre sua família, sobre seu casamento, só estou lhe citando o que estava na Bíblia. E se eu me lembro bem, tem uns 10 segundos que você estava falando, fala, pastor. Estou falando. Então, isso fica para nós. Para nós. Eu estou incluído nesse meio, fica para nós. Porque sua casa é um pedacinho do céu. Sua família tem que ter paz. Você pode travar a guerra em qualquer lugar, no seu trabalho, ou aonde você for. Mas quando você chega em casa, é a sua paz, é o seu paraíso. Tá? Como é que você faz isso? Obedecendo os textos bíblicos. Tá? Não tem uma inveja, não tem um olho grande, não tem um disse-me disse. Isso não pega no Senhor. Não pega no Senhor, porque o Senhor é um homem de Deus. O Senhor teme a Deus com sinceridade, e já falamos com honestidade, com uma única palavra. Acabou, irmão. Se você obedece a esse princípio, não tema, nenhum mal te sucederá. Tá? Então, é importante, como disse o irmão que eu esqueci o nome, o Diácono Alberto, é isso? Isso é de que congregação? Nazaré. De Nazaré. Eu nunca fui lá, não. No Bambu Amarelo? É Bambu Amarelo ou é Nazaré? É Nazaré, só que é Bambu Amarelo. De batismo é Nazaré. É isso aí. Então eu já estive lá, é bom, porque lá não acho que foi em festa, na festa da igreja das mulheres. Eu acho que foi um negócio, mas foi bom, viu? O negócio lá foi bom. Então, amadurecimento é de suma importância, tá bom? Estou no verso 8 ainda do capítulo 3, uma só palavra, né, que é a língua doce. E não dado ao muito vinho, e também não cobiçosos. Está aí no segundo tópico da apostila, tá? Número 3, ainda nas anotações extras de vocês, lembrando que o que eu estou falando não vai cair na prova de vocês não, tá? Isso é só para vocês guardarem. Então põe nas suas anotações, número 3. Não dado muito vinho. Não dado a muito vinho. Aqui eu já peguei gente me abordando, falando, se não é dado a muito, então pode beber um pouco. Juro para você que já ouviu isso. Tem uma lógica, né? Se você olhar grosso modo, tem uma lógica. Né? Não dado a muito vinho. Então vamos lá. Escreve isso aí, por favor.
dando um espaço ou colocando a linha de baixo de uma forma que você vai entender depois. Esse é o número 3, não dado a muito vinho. Escreve assim, por favor. O diácono que não é capaz, o diácono que não é capaz de abrir mão. Agora você põe em letras garrafais o que vai vir agora. Letra maiúscula, letra gritante mesmo. O diácono que não é capaz de abrir mão dos prazeres, bota grandão, pra você entender. Dos prazeres. Agora abre um parêntese, ou abre uma aspas, como você quiser, e escreve vinho. Que é isso que Paulo está dizendo. Fecha o parênteses, põe vinhos, fecha o parênteses para entender. Não dá dos prazeres, que o versículo fala vinho. Mas o grego do Novo Testamento, Paulo está dizendo, não dá aos prazeres, ou há muitos prazeres. Ok? Não é vinho de ingerir. Porque infelizmente a língua portuguesa está muito longe. Vocês vão onde concordar comigo? Os nossos vizinhos, Portugal, falam um português que não tem nada a ver com o nosso português. Ora, se 2 portugueses não é um igual ao outro, que dirá um grego escrito há 4.000 anos atrás? O Novo Testamento escrito em grego, o grego de 4.000 anos atrás. Por quê? Porque o grego de hoje tem a palavra aeroporto. Você pode ler em grego hoje aeroporto, mas um grego bíblico não tem aeroporto. E a Bíblia foi escrita não no grego atual, mas num grego de 4.000 anos, senhores. Então, vinho lá não está citando bebida, está citando prazeres. E prazeres não é pecado. Por isso que ele diz, não dado a muito. Que prazeres são esses? Prazeres que você quer desfrutar com a sua família. Só que Paulo diz que se a gente for dado a muitos desses prazeres, nosso ofício fica esquecido. Qual é o ofício? Diácono. Então Paulo diz, você pode ser, só não seja dado. Tem um equilíbrio. Não deixe sua família sem desfrutar do melhor dessa terra. Todavia, porém, entretanto, não abandone seu ofício. Amém ou não? Amém. Me fiz entender? Sim? Então vamos lá. O que vocês escreveram aí? Até agora. Qual foi a última linha que escreveu? Não dado? Não é capaz de abrir mão dos prazeres. Ah, e fechou o parênteses, correto? Vinho. Isso. Muito bom. Depois do parênteses, escreve assim para mim, ó. O diácono que não é capaz. O diácono que não é capaz. O diácono que não é capaz de abrir mão de si mesmo por algumas vezes também não será capaz de servir à mesa do Senhor. Não estou falando de ceia, estou falando da necessidade. Também não será capaz de servir à mesa do Senhor. Mesa do Senhor não estou falando da ceia, tá? Estou falando do ofício do diácono. Então vamos lá, o diácono que não é capaz de abrir mão dele mesmo por algumas vezes, você não pode confiar nele servindo a Deus. Por quê? Porque ele está indo porque foi obrigado. Também não será capaz de... Mesmo não será capaz De servir a mesa do de Senhor. servir a mesa do Senhor. Ok? Por quê? Porque se você não abrir mão de você mesmo, voluntariamente, para estar na linha de frente do diaconato, hoje era dia do meu futebol, hoje era dia de passear com a minha esposa. Meu irmão, arruma um pouco a sua agenda, concentra um pouco a sua agenda, separa um pouco suas datas, porque se você vier para a obra de Deus, não estou dizendo para a igreja, assumir uma postura na hora do culto, não, estou dizendo um todo, se você não fizer isso, o que indica? Que você fez obrigado. Se tem uma coisa que Deus não quer, é ninguém fazendo nada obrigado. O reino de Deus não tem uma arma na sua cabeça te obrigando a nada. Não tem.
Não tem. Se não for voluntário, se não for amoroso, tudo que você está fazendo para Deus não vale nada. Amém ou não, senhores? Amém. Então, não seja dado a muitos prazeres, mas desfrute do melhor dessa terra, porque o diabo não tem nada. Quem diz isso é o Salmo 24, não sou eu. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então é tudo de Deus. Obviamente que o diabo se aproveita de sistemas, mas um diácono bem postado, um diácono bem informado, um diácono bem armado, como Paulo disse em 1 Coríntios 10, com as armas do céu, está aí um grande homem de Deus atuando naquilo que foi colocado, certo? Então, número 4, ainda é o verso 8, tá? Número 4. O finzinho do verso 8 fala que ele não pode ser ganancioso. Número 4. Escreve isso. Não ganancioso. Se na sua tradução tiver não cobiçoso, também serve. Escreve e eu vou te explicar. Assim, por favor. Tudo que foi adquirido com maldade, tudo que foi adquirido com maldade, quer falar? Tudo que foi adquirido com maldade, vírgula, malícia, vírgula, armadilhas, e pirataria. Ponto final. O quê? O que você não pegou? Não entendi. Para onde? Malícia. Isso. E pirataria. Ponto final. Vou explicar. O que é isso? Lembra no tópico lá em cima da apostila? Olha lá em cima na apostila, está escrito assim, ó. Na aula 2 está escrito assim, ó. Contexto da carta. Não, cadê? Não foi aqui não. É qualidade, não? Não, também não é. Eu vi aqui, peraí que eu vou achar. Qualidade de Tiago. Não. Não é ganancioso. É o segundo ponto do primeiro parágrafo. Problemas na igreja de Éfeso. E nós colocamos aí não cobiçoso, não é? Então, esse era o problema. Os obreiros de lá, os diáconos de lá, eles eram do mar. A maioria deles trabalhavam no mar. Então, eles conseguiam muita coisa por intermédio de piratas. Quando não pelos piratas, pela esperteza, sabe? Pela maldade. Como que era isso? Presta atenção. Eles preparavam o pescado, aí deixavam uma boia lá na armadilha. Um outro vinha, horas mais cedo, e puxava aquela isca, aquela gaiola de isca, trazendo muitos peixes, mas não foi ele que jogou. Aí ficava um jogo de esperteza, sabe? Trazendo ao porto de Éfeso, num grande mercado, ganhava dinheiro. Mas à base de esperteza, malícia, maldade, pirataria. Aí Paulo disse a Timóteo, conserta esses obreiros, hein? Os caras são uma coisa na igreja e no trabalho é outra. Os caras são diácono e tem gatunete, né? Faz a cobrança do gatunete, como é isso? Quem está me ouvindo? Esses caras são diácono e estão jogando no jogo do bicho, como é que é? Olha a lição que ele deu para o Timóteo. Timóteo era um jovem. Paulo disse, se mira, conserta esses homens. Tem problema com esses obreiros. Irmão, escuta o que eu vou falar para você. A igreja, ela é de Jesus. Mas 90% da igreja é a cara dos obreiros.
obviamente, a cara da sua liderança. Mas o que somos? Somos a sombra da liderança. Mas, muitas das vezes, existem obreiros na forma que eu estou lhe falando. Não se escandalize não, porque você sabe que eu estou falando a verdade. Existe obreiro maldoso, malicioso. Eu conheço um presbítero que é agiota. Juro pra você, ele não esconde de ninguém. Eu conheço pastor que é. Aí, ele bota no status do Zap um vídeo de um homem com um Rottweiler grandão, falando assim, ó, e o Pix, não vai cair? Meu cachorro tá com fome. Vou soltar os cachorros. Já dando uma menção de que alguém está devendo ele. E à noite está falando língua estranha. Eu não confio num homem desse, gente. Aonde que um homem desse é obreiro, gente? A gente ri, mas é de nervoso, eu tenho certeza. Os begaístas. Quem falou? Você me diz, os obreiros begaístas. Não entendi. Os obreiros begaístas. Diabo. Pode? Pode o quê? Beganhar. Troca. Ô rapaz, aí que... Vai trocar o quê? Na minha terra isso se chama rolo, né? É aquele diácono que tranca o passarinho e leva ele para a feira, né? O passarinho nem tem raça, você disse que tem, né? Todo roubo tem uma banca, né? Não é? Tem isso, todo meu Deus do céu. Senhores, é a minha opinião, crendo piamente no que Paulo está dizendo. O tempo mudou, não tem mais pirataria, né, no alto mar, mas ainda existe a mesma esperteza. Homem de Deus não pode ser assim. Se não tiver nenhuma maldade, presta atenção, se não tiver nenhuma maldade, né, na troca, eu já desconfio. Imagina se tem. Meu pai me ensinou uma coisa. O cara viver isso é errado. Agora o cara trocar com honestidade. E assim, mas esse é o problema. Esse é o problema do senhor. Rony. Diácono Rony, esse é o problema. Esse é o problema, sabe por quê? Porque na maioria das trocas não há honestidade. É uma mentira no livro. Sempre vai ter. Então o que é bom para nós? Fugir disso. Entende? Que não sejamos conhecidos por isso. Se há maldade ou não, não vamos nem descobrir. Sejamos honestos de uma só palavra, não dados a estes tipos de prazeres. Mas eu não venho de um tempo, mas meu pai conta. Por isso que meu pai disse assim, ó, se você entrar num negócio que foi bom só para você, é esperteza, não é negócio. Negócio tem que ser bom para os dois lados. Meu pai sempre me ensinou isso. Porque o pai dele, meu avô, era um homem de troca. Sabe como é que era a troca? Era assim, ó, meu avô fazia um serviço na fazenda de um roçado de um amigo, o amigo não tinha como pagar, e falava assim, você aceita a gente fazer, tu me dá o serviço, eu te dou um porco. Aí fazia essa troca. Tu fazer serviço, eu te dou um monte de alface aqui que você pode tirar aqui da minha plantação. Então, meu avô muitas vezes fez isso. Eu não vejo maldade nisso. Essa moeda aqui me parece justa. Agora alguém viu algo seu e fala assim, eu tenho um negócio aí, vamos trocar? Não sai correndo. Nem discute, fala assim, não vai dar para mim. Vai embora. E o cara que se aproveita da desgraça do irmão? Não é isso não. Se trocar, já está mal. Você imagina. Acabou, o cara acabou. Esse escandaliza até o diabo. Tem gente que só procura trocar à noite, para esconder o defeito. Não entendi. Tem gente que só procura fazer troca à noite, para esconder o É defeito. malicioso ainda. À noite, né? Uma reuniãozinha secreta. Vamos fugir disso. Não cabe para nós. Homem de Deus não se envolve nessas coisas. Homem de Deus, olha só. Cantar e pregar, maravilha, faz parte da obra, mas não caracteriza o homem de Deus. O que caracteriza o homem de Deus é a honestidade. Qual foi o primeiro lá, o segundo que nós falamos? É a honestidade, uma só palavra. Qual foi o terceiro? Não dado ao vinho ou aos prazeres, né? E o quarto? Pronto, isso é o que caracteriza o homem de Deus. E estava acontecendo todas essas coisas em Éfeso, que tinha um pastor jovem.
E Paulo estava dizendo, conserta esses homens, ensina eles o caminho certo. Não dá para ir para a igreja e ser um pilantra de dia. Como é que o povo vai vir para o culto, vai vir para a igreja, vai vir congregar, se ele conhece a fama do homem durante o dia? Por isso que tem muita gente que fala assim, ser crente igual aquele ali, eu Irmão, prefiro. isso é a pior coisa que tem para se ouvir, Certo. irmão. Porque na maioria das vezes a pessoa está certa. É verdade. A pessoa está certa no que ela está falando. Ah, mas tem que olhar para Jesus. Então, o obreiro tem que ser o exemplo. Então, a desculpa mais farrapada é essa. Vamos olhar para Jesus. Mas vai ver os obreiros de Jesus. Vai ver os obreiros de Jesus se não pulava juntinho. Vai ver os obreiros de Jesus se ele passou a mão. Não passou. Então, como aqui só tem homem maduro, a gente precisa botar isso na nossa cabeça. Isso não pode ser envolvido com nenhuma dessas coisas do versículo 8. Essa é a grande verdade. Eu não posso cobrar de vocês. Eu tenho que cobrar de mim. Eu tenho que cobrar de mim. Minha obra que tem que falar por mim, não minha boca. O senhor levantou a mão. Tem um cidadão lá na empresa que eu estou trabalhando, ele está fazendo vários cursos para pastor, da igreja batista ele. E aí, um dia ele estava lá dentro do refeitório, aí estava conversando, aí não sei o que ele falou, a oração, aí ele falou assim, a oração do nosso amigo aí não passa nem do telhado. Porque o testemunho que ele está na empresa, nem os ímpios acho que não faz igual a ele. Quer dizer, alguém da empresa chamou o senhor. Ele automaticamente, o pessoal conversando, aí falou sobre oração, isso aqui, eu tenho que orar para fulano, aí o pessoal falou, pô, a oração dele não passa nem do telhado, ele não consegue pegar, ele sai nem do ambiente que ele está. Aí eu fico olhando assim, porque o que ele demonstra como crente, nem o ímpio lá fora Ou seja, o ministério dele está falido. E ele está lutando para ser pastor, e Pastor, ele faz curso, falou ele da faz fala ali ele estuda, e aí passou a época, não consegue consagrar ele, e assim ele vai, ele está lutando lá. Ele quer uma promoção empresarial, né? Não é ministério mais, não. Só Jesus. O senhor falou da fala de olhar para Cristo. Normalmente eu utilizo nessa fala de olhar para Cristo quando a gente não quer que a alma se perca. Entendeu? Porque a alma já está batida pelo exemplo ruim do obreiro que quase jogou a alma no mundo. Entendeu? Eu tive um exemplo disso ontem, eu estava acabando de falar com ele aqui. Eu trabalho numa escola, entendeu? E um dos jovens da escola me procurou e falou assim, o que o senhor acha disso? Péssimos exemplos de dentro de uma igreja, entendeu? Que estava jogando aquela alma no mundo. E aí a ideia era de dizer para ela, olha para Cristo, entendeu? Se aquele ministério não tá te envolvendo como você necessita, vamos para outro ministério. Você só não pode abandonar a fé em Cristo. É diferente. Sim, é casos e casos. Né? Entendeu? Casos e casos. O nosso papel é elucidar a pessoa que está decepcionada, obviamente. Mas a minha fala, né, foi no sentido de que eu não posso colocar só o olha para Jesus e eu não ser o exemplo. Entendeu? Porque Paulo diz, me imita, porque eu imito a Cristo. Né? Entendeu? Então, isso muito bem lembrado, Pedro João. Mas aí o que acontece? Mas a gente não pode deixar a alma que nos procura ou a gente percebe, essa pessoa já está desiludida. Ela não está desiludida com o evangelho, ela está desiludida com a igreja, com o obreiro em questão. Você pode ver que 90% da desilusão do indivíduo é com o obreiro, não é com o membro. É com alguém que deveria cuidar. Mas a igreja, né, o nome igreja, o papel igreja, já se distanciou bastante do seu verdadeiro fundamento nessa terra. Né? E a gente não vai entrar nesse mérito, senão a gente se perde. Nem volta aqui para a apostila. Encerramos o verso 8. Que hora deve ser isso? 8h37. Aí, 8h37 tem que terminar 9. E acabamos de sair do verso 8. Vamos na apostila aqui? Nós acabamos de sair aqui, ó. Cadê verso? Aula 2. Eu estava na aula 3, nada a ver. Qualidades exigidas do diácono. A gente acabou de sair dessa. Tá? Esse é o verso 8.
Exame, aprovação antes da consagração. Importância. Importância de quê? Segundo, é o quê? Terceiro, papel da igreja na formação. ok. Aqui já envolve muito os usos e os costumes do ministério que os senhores servem. Tá? Então aqui não há muita explanação, porque você já sabe, vocês são diáconos do ministério, você sabe como é que funciona no ministério do quilômetro 50. Mas eu quero ler o verso 9. 1 Timóteo 3, 9. Quem pode ler o verso 9? Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Da mesma forma que a gente anotou em cima, vamos continuar. Mistério. É mistério, né? É isso, da fé. Escreve fé, põe um espaço. Esse é o quarto, é o quinto. Não, esse aí já é o verso 9. O verso 9 tá. não tem nada a ver com 8, então deixa bem distante um do outro aí para você não se embolar. Verso 9. Isso. Fé. Escreve assim, ó. Procurando meios para que a obra que nos foi confiada, procurando meios para que a obra que nos foi confiada não sofra danos. Procurando meios para que a obra que nos foi confiada não sofra danos. E por meio da fé, desempenhamos, e por meio da fé, desempenhamos o papel que nos foi confiado. Bota uma vírgula. Tendo sempre uma consciência pura. Tendo sempre uma consciência pura. Tendo sempre uma consciência pura de toda a acusação. Vírgula. Calúnia ou difamação. Consciência Pura. tendo com uma consciência pura. De todas. Calúnia e difamação. Ponto final. Ok? O que é isso que acabamos? Sim, senhor. O que é isso que acabamos de anotar, irmãos? Significa. Oi. Tem alguém com dúvida? Não? Presta atenção. Significa que qualquer falatório
relatório com o seu nome, você tem duas coisas que te empurram para frente. Sua fé em quem te chamou, uma consciência pura da sua inocência. O que tem que ser feito? Deixa o tempo. Encerra com uma frase. Encerra com uma frase isso aí. Põe assim, ó. O tempo se encarrega de todas as coisas. Escreve. O autor é desconhecido. O autor é desconhecido. O tempo se encarrega de todas as coisas. Certo? Significa, senhor diácono, que não é o seu discurso que vai arrumar as coisas. Se você tem fé, sua consciência pura, continua seu trabalho. Porque o tempo vai dizer quem você é. Posso dar um exemplo ou não? Não posso não, então tá bom. Pode? Pode. Josué. Ó, quando os irmãos de José venderam ele, lembra? Caiu no buraco, jogaram ele lá, tiraram ele, 30 moedas, 20 moedas, vende o homem, entrega ele, foi vendido. É lá na capa do rapaz de sangue, disseram para o pai: um monstro comeu, uma fera o devorou. Jacó disse: enquanto houver vida, chorarei. Anos depois, José é governador, José está casado, José tem 2 filhos. Se deu a conhecer para os irmãos, todo mundo se reconcilia, e José fala assim, ó, busca papai, diz a papai que eu estou vivo, diz que eu sou governador, diz que o faraó me ouve como se eu fosse pai dele, diga que eu estou casado, tem 2 netos para papai, traz ele para cá. Aí ele encerra assim, ó, não briguem pelo caminho, porque José sabia que o pau ia cantar na volta para casa. Porque o Rubem deve ter falado para o Judá, a ideia de vender é sua, você que vai contar. Eu acho que o Judá disse, mas quem jogou no buraco foi o Levi, ele que conte. Então foram brigando para casa. Né? Mas quem foi que começou com essa história de que um monstro tinha devorado José? Não foi eles? E o que o tempo fez eles fazerem? Contar a verdade. Então se te venderam, se te caluniaram, se falaram mal de ti, se te decepcionaram, irmão, não perca seu tempo tentando provar nada não. Você é inocente, sua consciência é pura, você tem fé no Deus que te chamou. O tempo vai provar que você é inocente e Deus vai ser glorificado no seu ministério. Simples assim. Simples assim. Se a gente for parar para botar em pauta quem fala no nosso nome, sempre pensando o mal, não vai dar para notar não. Mas olha a vida de quem fala mal dos outros, irmão, está sempre parado no mesmo lugar. Olha a sua vida, o quanto você já avançou. Então, não para dar satisfação a quem não construiu nada. Não para. E outro mais. Olha, irmão, só uma crítica, viu? Construtiva. Sai andando, irmão. Isso aí. Faz igual. É do diabo. Faz igual aquela vaca, né? A vaca está aqui, olhou para sua cara e saiu andando. Faz igual. Faz igual. João diz, leia a epístola de João. João disse assim, a estes tais não dê nem água. Irmão, negar água é feio. Olha João dizendo que essa raça não precisa nem beber a tua água. Por quê? Porque toda vez que para, é para falar mal dos outros, é para arrumar intriga, é para falar mal de pastor. Não, abandona essa gente, irmão. Você tem muito o que fazer, abandona essa gente. Seu tempo é precioso. Não para ficar com essa picuinha, não. Amém ou não, senhores? Amém. Ok. Verso 10. Quando der 9 horas, me dá um sinal, por favor. Posso dar um pulinho lá no QTO lá? Dá um pulinho aonde? QTO. O que é isso? QTO é relacionado à segurança do banheiro. Ah, é, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Não, vai lá. Teve um irmão que foi lá, hein? Não, ele está voltando agora. Isso aí. Você vai fazer fila. Alguém quer falar alguma coisa? Que não seja no banheiro? Irmãos, mas senhor, eu preciso depois de todos os irmãos que não veio semana passada, que não passou o nome, para vir aqui rapidinho e pegar o nome quando acabar a aula, fazendo um favor. Eu vou também fazer uma chamada aqui para todos que eu não sei o nome, porque tem bastante gente que eu não sei o nome aqui. Aí eu vou fazer a chamada, que as pessoas que eu sei eu já coloquei. Amém? Então, vamos acabar rapidinho, segura aí. Verso 10. 1 Timóteo 3,10. O que está escrito? Quem pode ler? E também esses sejam primeiro provados,
Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Muito forte isso, gente. Leu, olha para a sua Bíblia. Olha. O diácono tem que ser primeiro o quê? E depois? Sirvo. Pratique o ofício. Tá? Então, veja bem. Paulo está dizendo, Timóteo, filho, prova esses homens. Se passou, aí eles vão servir. Querido, homem de Deus é provado. É provado. E não ponha na sua boca que o diabo cirandou, que o vento soprou. Eu vou ler 2 textos só, baseado nesse versículo 10. Gênesis 22, abre sua Bíblia. 22, verso 1. Aí quem achar, lê bem firme. 22, verso 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Quem está provando Abraão, senhores? Deus. Alguém tem dúvida? Não? Vamos lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, vamos lá. Acho que é o verso 1, Mateus 4, 1, eu acho. A seguir, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ok? Quem provou Abraão, senhores? Vou jogar essa Bíblia com vocês, hein? Quem tentou Abraão? Quem provou Abraão? Deus. E quem tentou Jesus? Diabo. Pronto. Toda prova vem de Deus. O diabo só tenta, não prova. Tá bom? Então toda prova vem de Deus. O diabo provou, não prova nada. O diabo tenta. E até para isso precisa de autorização do céu. Né? Então, deixe isso bem claro na sua vida, no seu ministério, aceso na sua mente. Toda prova que o Senhor passa é porque Deus está lhe provando para lhe aprovar. Paulo diz que nós somos colocados como espetáculo diante dos anjos e dos demônios. Você sabia disso? Anjos e demônios olham para nós nutrindo expectativa. Os demônios já apostaram todas as fichas que os senhores não vão para frente com esse negócio. Mas os anjos estão torcendo. Eu vou usar minhas palavras. Torcendo, né? Dando glória a Deus pelas suas vidas. Porque sem vê-lo, sem ter um relacionamento corporal, os senhores têm convicção e fé de que Ele é real, de que Ele é vivo, de que Ele é poderoso e vos alistou para essa grande obra. O diabo fica possesso, se é que eu posso usar essas palavras, porque mesmo sendo provado, você sabe a origem da sua prova vem de Deus, porque Deus quer lhe usar. Ele lhe prova, depois lhe aprova, depois lhe usa, para que fique bem claro que essa obra é dele, não é nossa. Amém? Então, nesse versículo 10, estes sejam provados e assim sejam usados, se forem irrepreensíveis. Vamos anotar esse irrepreensível? Vamos lá? Anota aí nas suas anotações. Irrepreensível. versículo 10. Isso. A respeito do versículo 10, anota irrepreensível. Irrepreensível. O que é isso? Anota assim para mim, ó. Não são aquelas pessoas irrepreensíveis. Não são aquelas pessoas. Não são aquelas pessoas que não cometem erros. Não são aquelas pessoas que não cometem erros. Ok? Irrepreensível não é a pessoa que não comete erro. Isso é muito bom. Anota aí. Não são aquelas pessoas que não cometem erros, vírgula, mas são aquelas pessoas que ao errar, mas são aquelas pessoas que ao errar
se autorrepreende, e não tem problema algum em pedir perdão. Esse é o irrepreensível. São aquelas pessoas que se autorrepreendem e não tem problema algum em pedir perdão. As pessoas que são difíceis de pedir perdão, senhores, Jesus chama de dura cerviz. Já ouviu aquela palavra, fulano teve que usar um colete cervical? É aquele colete que deixa o pescoço bem retinho. Né? Por quê? Porque ele machucou isso aqui, ó, a cerviz. Então, quando Jesus diz homens de dura cerviz, Jesus está dizendo homens que não se dobram, homens que não se humilham, homens que não homens que não pedem perdão, homens que não concordam que estão errados. Ok? Então, irrepreensível é isso aí. O Senhor é aprovado. Quando aprovado é usado. Se não for irrepreensível. Olha aí, você pode ser provado, aprovado e ainda ser irrepreensível. Como assim? Eu cometi erro, mas vou levar até o fim que eu estou certo. Eu não vou dar mole para fulano. Pronto, acabou todo o seu ministério aí. Entendeu? Pode dar um câncer. Quem está falando? Ele pode, falta de perdão pode dar câncer. É, ainda tem isso, né? Ainda pode morrer. Então, por favor, ri, mas é de nervoso. Porque tem homens doentes por aí que o seu orgulho próprio lhe impede de reconhecer um erro e pedir perdão. Tá? Então vamos lá. Mas eu tenho a minha razão, pastor. No reino de Deus, quem tem razão é quem pede perdão. Está vendo isso? Jesus falou, no meu reino o maior tem que lavar o pé do menor. Olha isso. E para lavar o pé tem que dobrar a cerviz, viu? Dá um sorriso para esse obreiro, porque ele fechou a cara aí. Coisa séria. Versículo 11. Já passou das 9, já? Com certeza. 5 para as 9. Versículo 11. Quem pode ler o versículo 11? Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis a tudo, em tudo. Então aqui é a mulher do diácono, ou seja, nossas esposas, ok? Quem está falando sou eu, não está escrito na Bíblia, e não foi Deus que me revelou. Quem está falando sou eu. Eu acredito que a mulher do obreiro é igual ao obreiro. Por quê? Irmão, se eu falar em casa para minha mulher, você tem que calar sua boca, quem sabe sou eu. Eu vou fazer igualzinho na igreja. Obra de Deus não é ditadura. Obra de Deus não é o que eu digo e pronto, acabou. De novo eu repito, com muito respeito a cada um de vocês. Não estou aqui para ensinar nada com respeito à sua família. O senhor é maduro para tomar suas decisões. Mas eu estou falando o que eu penso diante do texto sagrado. Tá? Quando Paulo diz, de igual modo, as mulheres, Paulo está dizendo, se você não consegue passar para a sua esposa a impressão de tudo que a gente já leu até aqui, você não vai passar para a igreja. Não vai. Eu fui pregar num congresso, acredito você, fui pregar num congresso de mulheres, irmão, tinha umas 1.500 mulheres, fora os convidados. Né? Aí, num jantar assim, o pastor falou, um dos pastores, né, não era o presidente, mas um dos pastores falou assim, você vai voltar? Eu falei, Deus, por que você acha que eu vou voltar? Ele disse, porque você ganhou o coração da esposa do presidente. Ou seja, você fez boa coisa. Você podia fazer fogo cair do céu, mas se aquela mulher, se tu não entra no coração dela, o marido dela não te traz de volta. Aí foi aí que eu parei para pensar, eu falei, gente, porque presta atenção. Presta atenção. Eu não sei se eu conto essas coisas para você. Não sai daqui falando nada não, tá? Fica aqui só entre a gente. Por favor. Você sabia que a mulher de Moisés tinha facilidade de reconhecer ele como um pastor, mas não reconheceu ele como um profeta. Por isso que ele teve que casar de novo. Mas por quê, pastor?
Não sabia que eu ia perguntar. Eu sabia. Mas é sério, é sério. Por quê? Por quê? Então fala com a gente, por quê? Fala por quê. Eu não quero ser o responsável. Não, mas é sério. Professor. É sério. Essa mulher é mexida, mano. Essa de números 12, ele vai ter que casar de novo. E aí entra uma tentativa de tomar o cajado dele, alguém falando mal do casamento dele, alguém não, né? Arão e Miriam. Né? Mas o que eu quero frisar, que se a gente entrar por aí, nós vamos falar do ministério de Moisés, que é top, é muito bom, serve para nós. Né? Moisés é um eterno diácono, um trabalhador nato, mas vai fugir um pouco do que eu quero falar. Não passou direto, é de Deus, dá para continuar. Não, né? Aqui, ó. O diácono falou que não pode. Então, presta atenção. Estou podando as palavras. Não pode dar não, pastor. Fala no pé do texto. O Moisés, a mulher dele aceitava ele como pastor. Sabe por quê? Posso falar mesmo? Porque ele não ensinou a ela, ou não passou para ela, sua verdadeira função no meio do povo. Ela entendia e via um Moisés libertador, mas não viu Moisés amigo de Deus. E isso trouxe crise para o casamento deles. Sua esposa tem que olhar para você e não ver um profissional apenas que você é, mas ver um profeta de Deus. Você não pode ser uma coisa aqui dentro da igreja e outra coisa dentro da sua casa. E isso é o que está escrito. Moisés não passou isso para a esposa dele e foi uma lenha no casamento dele. Tá? Se tivesse mais 3 horas, a gente ia entrar nesse texto e você ia ver o circo pegou fogo na casa de Moisés, porque ele não mostrou no casamento dele que ele era profeta em casa, tanto quanto era no meio do arraial de Israel. Inclusive a dificuldade da comunicação que ele se expressa para o próprio Deus. Ele se expressa, é verdade. Não vamos entrar, não entra não, que senão a gente não sai. Então, senhores, ó, o profeta que você é na igreja, seja dentro da sua casa. Inspire, não fica ditando. Inspiração. Então, deixa seus filhos e sua esposa ver você, o profeta que você é. Mais do que um profissional no que você faz, mais do que a pessoa por quem ela amou e casou e está até hoje, deixa ver o profeta de Deus que você é. Amém ou não? Amém. Eu aproveito que é o último lugar agora. Esse versículo 10 a gente precisa escrever isso. Fala algumas coisinhas, põe nas suas anotações assim, ó, honesta. Escreve. É no 11. Honesta, né? De igual maneira as mulheres sejam honestas. Escreve honesta aí na sua apostila. Eu vou usar só esse texto e a gente ora. Honesta. Ok, honesta? Só uma observação na honesta. Escreve assim, ó, porque eu sou honesto. Lembra que a gente escreveu isso lá em cima? Nós escrevemos sobre honestidade mais acima, sim ou não? Sim. Fala comigo, senhores. Sim. Escrevemos, não? A seu respeito, a meu respeito? Então não tem como a esposa ser outra coisa. Né? Ela é honesta porque o Senhor é honesto. Agora, número 2, não caluniadora. Agora tem um negocinho para você escrever aí. Não caluniadora. Escreve assim para mim, ó. A calúnia, quando se torna um hábito, se transforma em uma roupagem. Se transforma em uma roupagem de um falso testemunho. A calúnia, quando se torna um hábito, como é que é o negócio? Como é que eu escrevi? Como é que você escreveu aí? Uma roubagem de um falso testemunho. Certo? A calúnia quando se transforma em uma roubagem de um falso testemunho. Certo? Um hábito. Roubagem não falso testemunho. Posso?
Agora, se o hábito se transforma em uma roupagem de um falso testemunho. Isso. De um falso testemunho. Que cobre, uma roupagem de um falso testemunho que cobre como sombra a amizade dos verdadeiros amigos. Ponto final. Isso aí é uma calúnia. Você acabou de descrever, em poucas palavras, o que é a calúnia. Oi? Que cobre como sombra a amizade dos verdadeiros amigos. Isso. Ok? Roupagem de quê? Roupagem de... Roupagem, quem fala aí pro diácono ouvir? Fala aí alguém. Ok, senhores? Eu vou parar aqui porque a hora já deu. Mas nós avançamos todo o tópico da apostila, tá? Todos esses versículos que nós lemos e comentamos são os tópicos da apostila que está na sua mão. Seria até o 13, mas é questão do horário, entendeu? Já tem uma provinha, mas se você observar a apostila, nada difícil de poder memorizar, comentar, tá bom? Porque é um assunto bom, aí a hora parece que é pouquinho, né? Então, gente, fica sentadinho, vai ter uma chamada aí, você responde a chamada,